Buenas noches! Como andam? 19h30 já empieza, não? A reunião desse miércoles hermoso. E já estou dando início já, não? Porque assim, não estou nem... Porque estamos num lugar diferente, reunião diferente, oi, o dia é diferente. Está tudo diferente, não? Ponemos umas luzes e já é uma reunião diferente. Pero bueno, vamos dar graças ao Senhor ao final, esse miércoles tão maravilhoso, um dia... O dia foi maravilhoso, não importa se chove, se haga sol, se está nublado, sempre é um dia hermoso. E um dia friozito na cidade de Montetingolo, pero bueno, vamos a desfrutar dessa noite maravilhosa e desse dia, porque sempre é que desfrutar no dia. Que o dia foi muito malo, tive uma jornada laboral muito difícil, não sei como foi, não importa, pero o importante é que realmente vós aprenda a dar glória a Deus, glória e honor a Deus, porque esse Deus é maravilhoso, a começar dessa obra incrível, magnífica em nossas vidas, e só podemos dar glória e graças a seu nome, esse Deus que hizo os céus, a terra e toda a bendição para nós outros. Bueno, vamos orar. Padre, damos glória e graça. Senhor, que seja uma reunião de muita paz, muito amor, muito cálida aqui, que seja uma reunião incrível para cada um que está sendo, por mais que nós outros estamos de acá desse momento, detrás das câmeras gravando, pero para os que estão em casa, que seja um momento de profunda paz, de profundo encontro contigo. É isso que te rogamos nessa reunião, Senhor, e queremos dar a glória e o honor a tu nome. Tu eres maravilhoso, queremos hacer lo mejor para ti, Senhor, e te dar sempre graça por todas as bendições. Amém. Hola, hola hermanitos, ¿cómo están? Sí, a ver Isa, ¿querés saludar o no? Hicimos al revés, saludó a Antonio. Hola, que Dios los bendiga. Así es, chicos, saludan, ahí estamos con Jero, con Vane. Bienvenidos a otra reunión, bienvenidos a todos los que se suman del otro lado y vamos a adorar el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Señor.
Exaltamos el nombre de nuestro Señor. Qué lindo comenzar esta reunión online adorando el nombre del Señor, sabiendo que Él es merecedor de nuestra alabanza. Y seguimos cantando al Señor, y así es esta canción. Señor, al cantarte, que tu fuego descienda sobre nuestras vidas. Así que cantamos con alegría a Jesús. Se suman, si hay algunos que se están sumando ahora, sean muy bienvenidos a nuestra reunión online. Sí, como digo siempre, algunos que están ahí viendo y por ahí no escriben, están los que escriben y solo nos escuchan. Por ahí estás viendo, nada más, y tampoco escribís ni nada, no importa. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta reunión. Estoy acá, pero voy a tomar agua, denme un minuto. Mientras se van preparando los músicos para pedirle al Señor que avive su espíritu en nuestras vidas. Alza tus ojos y mira. Esfuérzate.
ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Eso, qué lindo que la presencia del Señor cubra nuestras vidas, que cada hombre, que cada mujer pueda conocer al Señor y sobre todo nosotros ser esa luz que este mundo tan oscuro necesita. Qué bueno, una vez más te digo, si te estás sumando hoy, que seas muy, pero muy bienvenido. Y nada más lindo que tomarnos un tiempo para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado,
conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Qué lindo la palabra de Dios, trayendo paz y purificación a nuestra alma. Y bueno, de nuevo lo digo, si te estás sumando ahora, que seas muy bienvenido a nuestra reunión. Y ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos. Que bendição, friozito na cidade de Montetingolo. Esse miércoles hermoso, porque todos os dias são hermosos em Deus. Eu sempre digo isso. Chuva, água, sol. Os dias que vós entende que Deus está em negócio, que Deus está na situação de tua vida, que Deus te está bendizendo. Quando vós entende isso, tua vida cambia. Vós experimenta viver uma vida melhor. Vós experimenta uma bendição de parte de Deus increíblemente grande. Vós experimenta viver sumergido no rio da graça e do poder de Deus. E eu já pido aos teres aí que se inscrevam ao canal aí, já deixem seu like, ajuda esse pastor, a esse canal a crescer na palavra de Deus, poder chegar assim a mais vidas. Bom, nesse dia hermoso, dia 20, miércoles 20 de maio, falta um pouquinho para o cumprimento do pastor. Tá parecendo os ticos, não? Que vão contando os cumprimentos. Não, mentira, já tampouco estou emocionado para o meu cumprimento. Para mim, de tempo a parte, já é um dia a mais, não importa nada, não? É um dia a mais o dia dele cumprimento, porque assim tem que ser. Pero, bueno, sem mais, vamos falar deste tema, esse tema. Vengo até cá mais para trás, cruzo minhas pernas e me pongo cá na condição de hablador, de filósofo, não? Vamos a filosofar sobre esse tema, pastor. Que tema é esse? Lutando contra o pecado. E aí que lutar, hein? O pecado eu tenho que pôr ele a pesa aí. Começar a ser exercício.
E às vezes o que passa com o pecado é eu me quedo sumergido no pecado. Que isso, pastor? O que passa com o pecado? É uma luta, lutando contra o pecado. E às vezes nessa luta, nesse processo de luta, eu perco, vou e peco. Isso é verdade, é triste. Vamos chorar, vamos chorar. Não te queres aí chorando. Levantar e andar, levantar e caminhar, levantar e pedir graças ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, clamar por misericórdia, que por suposto Ele tem muita misericórdia para com nós outros, clamar ao Senhor e Ele ouvirá tu clamor, Ele ouvirá tu voz, porque assim loasse nosso Deus, hoje nossas vozes, nos escute, nos bendize, nos ama. E Pablito, amado, querido, Pablo maravilhoso, ele sabia do que era o pecado. Ele pecou bastante, esse Pablo, hein? Bastante. Pegou mais que voz e que Jô. E ele entendia da graça de Deus também. Por isso, sem mais, vamos abrir Romanos 7. Que isso, pastor Romanos? Sim, vamos... Basicamente, eu vou predicar todo Romanos 7. Isso é até um homilético, mas eu já não estou aqui para fazer todo o que a homilética diz direitito. Eu quero transmitir uma palavra de paz de Deus para a tua vida. E nesse capítulo 7 de Romanos, a clave principal que Pablo nos escreve aí, nos ensina essa tensão entre a lei e o pecado. A lei demonstrando o pecado, porque sem a lei eu não ia saber o que é certo e o que é errado. Eu não ia saber se estou pecando ou não, porque no total não existe lei. Então, como vou saber se há pecado ou não? Sem lei não é pecado. Pero a lei demonstra o pecado. Pero também a graça de Deus. E essa luta interior da crente, coisa que Pablo passou, que Pedro passou, que Jesus passou, nada mais a diferença de todos os outros homens é que Jesus não pecou. Pero tentado ele foi em todo, Pablo mesmo escreve acerca dele, dizendo que ele foi tentado em todo, pero ele não pecou. Ah, aí está a diferença. Tu e eu somos uns miseráveis pecadores, pecamos, pero Jesus, sim, esse não pecou, claro, por suposto que não. E então, se Pablo está mostrando aí essa luta, não? Essa luta interior que tem no crente. Por isso que eu pus aí lutando contra o pecado. A Gé, inspirado até um pouco a Gé no tema que prediquei, e se um vivo a Gé, até abri um pouco mais, não? Romanos 6, e abri de la santidade, não? Se bem que já somos santos delante de Deus, somos santos não por nossa obra, sino pela obra de Cristo na cruz, que Ele nos ha hecho santo, Ele nos santificou, Ele nos renovou, nos redimiu, nos bendijo, a obra que Cristo hizo em nossas vidas, essa é uma realidade, é uma verdade. Foi Ele que isso nos dotou de bens, de saberes, de inteligência e perdonou nossos pecados. Ele nos reconciliou com o Padre. Tudo foi obra de Cristo, tudo é por meio de graça e aceitamos por meio de graça por essa obra de Cristo. Pero nós outros é que hemos tomado a decisão, a hora, já que somos uma vez livres por el pecado, tomamos a decisão de não viver bajo a lei do pecado, que é um pouco do que habla Pablo. Vamos entrar no texto. Acaso ignorais, hermanos, pois hablo com os que conhecem a lei. Estava falando a crentes, a pessoas que entendiam, não? Que a lei sem senhora del hombre, entretanto que ele vive. E aí ele acha uma analogia com a mulher casada, não? Porque a mulher casada está sujeita por la lei a seu marido, mientras ele vive, pero se o marido morre, já queda livre de la lei de marido. Ou seja, pode casar com outro, não? E por ende também é homem, não? Assim que se em vida del marido se une outro varão, será chamada adúltera, pero se o marido morre, está livre dessa lei. Bueno, aí ele vai explicando isso, não? Primeiramente, ele acha essa analogia. Então você diz assim também, vós outros, irmãos meus, habéis mortos à lei. Estamos mortos à lei. Essa lei de Deus, essa lei antiga de Deus, porque hoje é outra lei de Deus, outra lei que na verdade é a mesma lei, pero estou falando da interpretação correta, não? Ambas são lei de Deus,
Agora é a lei del amor nomás, que ela fez uma interpretação de outra lei que já deveria ter sido assim, né? Passado, pero bueno, isso é um outro tema que hablamos em outro momento. Vou vendo aqui. Assim também vós, os irmãos de mim, habéis morto a lei mediante o corpo de Cristo, para que seais del outro, del que ressuscitou de los mortos, a fim de que llevemos frutos para Deus. Porque mientras estávamos em la carne, as paixões pecaminosas eram por la lei e obravam em nossos membros, levando fruto para a morte. Pero, aí sempre aí o pero, não? Agora estamos livres da lei por haver morto para aquela em que estávamos sujeitos, de modo que servamos para o regime do novo evangelho, ou seja, é uma outra lei, é um outro regime, não é que quedamos sem leis e sem parâmetros, a outra lei, pero a lei do que ele chama novo evangelho, porque o outro também era evangelho, boas novas de salvação, pero tinha, eu digo, a lei foi dada na época de homem leardental, não leardental, porque o homem parecia o homem das cavernas, o homem era hoje somos um pouco mais civilizados, não? Aunque todavia matamos, molhamos a palo até matar o tipo que roubou, não? Nós outros todavia temos nos sai esse instinto muito. Uma coisa é o tipo que violou, esse eu não digo nada, não? Pode golpear ele bastante, não? Ele violou ou matou, ou isso algo muito malo. O outro roubou, que tá mal também, tá muito mal a mim, no ódio que me roubem. Se eu não me roube, eu tenho a oportunidade de dar uns golpes nele, vou dar uns golpes nele, porque se o papai e a mamãe tivera dado uma correçãozita, um tchá-tchá-tchá na colita, quizá ele não sairia aí para roubar, não? Pero isso à parte. Não vamos falar desse tema cá. Pero nós outros, todavia, estamos muito em detalhes. Chegamos a matar uma pessoa porque roubou. Me parece que aí é diferente, não? Aí é diferente. E quem tem a aposta da vida e da morte? Quem diz que o outro merece viver ou não? Isso é um problema sério, não? Nós outros, todavia, somos um pouco leandertales. Pero, bueno, então, se vivemos não barro o regime da lei, não barro o regime viejo de la letra. Não, de la letra, que é a lei, daquele conjunto de normas. Eles necessitavam muito de tudo isso, porque eles já viviam numa situação, numa sociedade muito perversa e muito mala, não? Eles já matavam todo o outro povo, não exterminava o outro povo, por exemplo, em uma guerra, já exterminava todo o outro povo. Hoje vivimos uma situação diferente, que é até difícil de falar isso, porque as coisas que vemos nos governos grandes que têm muito poder bélico, Estados Unidos, Israel, não, Rússia, os países que estão em guerra agora, Irã, como que é, Ucrânia, não, os países que têm muito poder bélico, vemos já que a gente não se importa nada, manda drone, manda míssil, manda tudo, e não importa quem mora, se mora civil, se bombardeia uma igreja, se bombardeia uma mesquita, se bombardeia uma escola, se bombardeia um hospital, dá tudo o mesmo, não? Dá tudo o mesmo para eles. Por isso que é até difícil falar desse texto e dizer que vivíamos numa época leandertal. Pero o que quero dizer é que Jesus Cristo vindo definir tudo para nós outros hoje e vindo cambiar. Então, se essa luta diária, essa luta contra o pecado, nós outros tenemos forças em Cristo. Porque que diremos, pois? Me encanta esse texto quando diz, que diremos, pois? Ou seja, não é como contradizer isso que vai vir depois, não? Referente ao antidito, já que vivimos barro uma lei nova do Espírito. A lei é pecado? Em nenhuma maneira. Ou seja, não vamos dizer que a lei é pecado, esse cumpre a lei, está pecando. Não está pecando. Ele está vivendo uma época, todavia, leandertal, uma época arcaica, está se privando de um montão de coisas. Se eu não quer cumprir a lei porque quer e por amor, seria maravilhoso, não? Pode viver, cumprindo a lei antiga por amor, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos estão em vigência, todavia. Nada mais que há que interpretá-lo corretamente à luz de Cristo, não?
Por que digo isso? Porque senão até Cristo quebrantou, não? Que isso, o pastor está dizendo que Deus pecou. Justamente, Jesus não pecou. Então você tem que entender o que era, o que estava escrito aí, não? Guardar o sábado, por exemplo. Bueno, tudo isso tem que interpretar à luz de Cristo e ver como Cristo se portou acerca dele guardar o sábado, não? Mas vamos seguir lendo e entendendo um pouco mais. Ou seja, não é pecado que o tipo viva, pero se o tipo vive já guardando a lei, pero soberbo, crendo que é melhor do que eu, ou que o outro fulano, porque não guarda, eles são piores, e ele é melhor porque guarda, aí já está equivocado, não? Já perdeu o sentido de guardar. Pero que diremos, pois? A lei é pecado? De nenhuma maneira. A lei não é pecado. Pero eu não conhecia o pecado, sino por la lei. Ele está explicando a maneira por a qual ele conheceu o pecado. Porque tampouco conhecia a consciência se a lei não dijera, não codiçais. Mas o pecado, tomando ocasião por el mandamento, produz em mim codícia. Porque se a lei, porque sim, sin tenê-la, não? Sin la lei, el pecado está morto. E eu, sin la lei, vivia em um tempo. Pero venido el mandamento, el pecado reviveu e eu morri. Então, claro, vivia um momento, até quando não pecava, não? Pero assim que pecou, a lei já agarrou ele. E, bueno, já hizo percha dele, não? Já... a função da lei, na verdade, não é dizer o pecado em si, pero revelar o pecado, não? Esse mandamento que deveria dar vida mostra a morte, a lei demonstra a morte. E sim, a lei vivia um tempo pero venida mandamento, reviveu e já morri. E agir que o mesmo mandamento que era para a vida, a mim me resultou para a morte, porque o pecado, tomando ocasião por ele mandamento, me enganou e por ele me matou. De maneira que a lei e a verdade é santa, e os mandamentos santo, justo e bueno. Logo, o que é bueno vino a ser morte para mim? Ela pergunta. Em nenhuma maneira, ela resposta. Sino que é pecado para mostrar se pecado produz em mim morte por meio de lo que é bueno, a fim de que, por el mandamento, o pecado chegasse a ser sobremaneira pecaminoso. E aí ele pensa a ser... É bem poético, não? Filosófico. Pero o que ele está explicando é que o pecado, se há demonstrado o pecado, e hemos sabido que é pecado, e hemos entendido que é pecado, por causa da lei. Devido à lei, entendemos e chegamos à conclusão que pecamos, que cometemos erros. Então se empeça essa luta contra o pecado, que deveria ser essa luta interior, que ele vai demonstrar acá a partir do versículo 14, que é isso o que passa em todos nós outros, tu e eu. Essa é a verdade. Agora, que o Senhor nos quer falar com tudo isso? Que há uma luta interior contra o pecado em nossas vidas, e é certo, e é verdade. E vós tem que haver, se não está havendo em tua vida, essa luta por el pecado, essa luta contra o pecado. Hermanito querido, se não há uma luta contra o pecado em tua vida, é porque vós já está entregue ao pecado, está com tua mente cauterizada por el pecado, e totalmente entregue a ele, aí sumergido em desgraça, em desamores, em desencantos. Bueno, a gente que tem essa mala onda, não? Às vezes eu charlo com alguns irmãos, glória a Deus, não são de minha igreja, não são de outra igreja. Às vezes a minha igreja também passa, eu já digo que é um momento, não? Ele, hermanito, ele tá tão confuso, tá tão mal, tudo é uma desgraça na vida dele, irmão, como tá? Eu não sou algo desgraça. E para de congregar. Primeiro é parar de congregar, não? Já não se congrega porque passou isso, porque passou o outro, porque isso, porque aquilo, porque o outro. E sempre há um pero, sempre há uma desgraça, sempre há um problema, sempre há uma desilusão, um desencanto, um desamor. Sempre há um pero na vida dele, hermanito. Hermanos meus amados do meu coração. Entrega vossas vidas ao Senhor Jesus, de verdade. E peça a lutar contra o pecado. E peça a ver e crer que vós sois um pecador, que sois um pecador por suposto redimido, lavado e remido na sangue do Cordeiro,
que Jesus já isso tanto por vós na cruz, e agarrar esse sacrifício tão grande de Jesus, e não menospreciais, e não apagais o Espírito Santo dentro de vós. Isso joga um parêntese aí na predicação. E parar de chorar, de reclamar, e começar a pôr por obras essa obra magnífica, esplêndida, excelente, excelsa, em la cruz, hecha em la cruz. O tetelestai, eleito está pago, está consumado. Tudo já está hecho, não há deuda mais. Então, se ponemos isso em prática, irmão, por favor, pelo amor de Deus, como diria já um comentarista desportivo, por amor de mis hijitos, ele dizia em Brasil, não? Gracioso era. Vamos seguir legendo. Versículo de número 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Eu sou carnal, vendido ao pecado. Isso é a consciência que uno tem que ter de si, não? Porque lo que hago, não lo entendo, pois não hago lo que quero. Isso me encanta, não? Esse versículo define minha vida, não? Nossas vidas. Lo que hago, não entendo, pois não hago lo que quero, sino lo que aborreço, isso hago. O que passa é que às vezes amamos, Judir, o pecado tem que produzir dolor, tem que ai, tá doendo, pastor. O que é isso? O que é isso? Ai, por minha culpa, não quer dar sendo um ascetismo, não se golpeando. Cadê se tem algo para golpear? Não, depois me golpeio. Ascetismo, quer dar se golpeando, por minha culpa, não nesse estado, para realmente sofrer um profundo dolor, porque vós metiste a pata, porque vós te equivocaste de uma maneira tão grande que realmente te dói, te dá um profundo dolor, te dá uma ânima horrível, te dá um desamor, um desencanto, um desgosto. Então, vós têm que realmente sumergir no rio do Espírito Santo e buscar nele, por suposto, esse conforto, não? Essa dádiva, esse perdão. Pero vou ter que entender isso acá, no que eu não hago, no que eu não quero, no que eu laburesco é no que estou sendo no que eu não quero. Se no que não quero isto hago, aprovo que a lei é buena. Que a lei está me dizendo que, mira, papito, vós é ser pavada, vós é que é ser erros, vós é que cometer erros. Porque a lei de Deus em si é buena. De maneira que já não sou eu quem hace aquejo, sino é o pecado que mora em mim. Ah, então se não sou eu, pastor, não tenho culpa. É o pecado que mora em mim. Não, nem passa nada, que dá tranquilo. Bueno, pastor, sabe que não fui eu, foi o pecado? Quando já era ninho, não? Bueno, não era um ninho todavia. Ninho não, já tinha, creio que 18 anos, porque foi na classe já de los jóvenes que eu já estava na classe de los jóvenes. Porque já em Brasil é bem dividido, não? Na classe de los adolescentes vai até os 18 anos. Eu já estava na classe de los jóvenes. Não, foi na classe dos adolescentes. E eu tive líderes que eram já seminaristas. Isso é maravilhoso, não? O líder que está estudando, que sabe, que maneja bem a palavra de Deus, não? Que está estudando em um seminário. E o líder era seminarista. E ele falava desse texto, explicava de uma maneira tão incrível que eu me quedei. Já tá em minha mente de adolescente, não? Então você. O que está escrito aí que é? Já não sou eu. Já não sou eu. Esse já não sou eu pensava que o pecado. Não sou eu que estou pecando, não. É o pecado que mora em mim que está pecando. Não sou eu, não. Pero sim, nós outros somos
Nós outros, o que somos como é que é? Responsáveis, não? Por suposto. Não somos nós outros que pecamos, é nesse sentido de que Cristo já nos lavou, já nos limpiou, já nos deu nova vida, e é nesse sentido, por suposto. Não somos nós outros que pecamos, sino o pecado que habita em nós outros. Pero nós outros somos responsáveis por tal pecado, não? E eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora bem, porque ele bem está em mim. Você, ele tipo queria seu bem, não? Tu e eu também deveríamos querer a seu bem. Pero não el hacerlo, não? Ele quer seu bem, pero ao final não hace. Porque não hago o bem que quero, sino el mal que não quero, esse hago. E se hago o que não quero, já não lo hago eu, sino el pecado que mora em mim. Pero quem é responsável é ele mesmo. Ou seja, sou eu, sou vós e sou eu e sou vós. Tem que pôr o... já nem me acordo lá. Las regras ortográficas, las regras gramaticales, não ortográficas, gramaticales. Eu hago el pecado, tu haces el pecado, ele, nós outros, ellos, Excel, PowerPoint, todo mundo. Todo mundo que peca é responsável por seu pecado. Assim, querendo eu hacer bem, hago esta lei que está em mim. Porque, segundo o homem interior, me deleito em la lei de Deus. Pero veio outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei de minha mente, e que me leva cautivo à lei del pecado que está em meus membros. Miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? E termina dizendo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor nosso. Assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a la lei del pecado. E ele sigue explicando, por suposto, e falando que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem, não termine aí, não o texto, não termina aí o texto, tenho que pôr aí, que não andam conforme a carne, não? Sino conforme ao Espírito. Nenhuma condenação há, pero para os que não andam segundo a carne, sino segundo o Espírito. Eu quero deixar isso bem claro, porque o capítulo 7 todo não se define em si. Porque essa coisa de capítulo e de versículo fomos nós outros que pusemos. Pablo não escreveu assim, Romanos, carta minha, alô Romanos, no capítulo 7. Agora, pode ser o versículo 1. Na hora hago 2. Que pondré, né, 3. Não, é tudo um texto solo, não? Que está tudo junto. Então, ou seja, o que Deus nos está falando acá por meio desse texto, né, nessa parte, não? Dele 14 ao 25, aí essa parte dessa luta interior que Pablo está explicando. Que ao mesmo tempo ele quer ser o bem, há algo dentro dele que o excita, que o leva a ser o bem, que isso é a graça de Deus, não? Que foi revelada a nós outros e entregue por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo na cruz e por meio do Espírito Santo hoje em nossas vidas, trabalhando, Espírito de verdade, o Espírito de bendição, o Espírito Santo, não? Que trabalha em nossas vidas. Se bem que o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, essa lei, não? Essa lei do pecado, ele vai demonstrando, ele me dá primeiramente uma lei interna, essa lei de graça, que contrasta com essa lei do pecado, que nos vai ajudando nós outros, encaminhando, nos vai demonstrando que nós outros estamos equivocados e nos guiando no caminho certo. Ora, essa luta interna contra o pecado é algo que eu tenho que ter e eu tenho que levar meus membros, meu corpo, meu espírito a combater tal luta, não? A viver uma vida combatendo essa luta. Isso eu tenho que fazer. Isso eu tenho que pôr em prática, vamos dizer assim. Isso eu tenho que praticar. Está constantemente
não de uma maneira religiosa ou uma maneira, eu digo, ascetista, legalista, não ascetismo que é dar se golpeando, ou legalista, isso pode, isso não pode, tudo. Pero eu saber meus limites, a ser uma autoreflexão, um autoconhecimento, porque essa luta interior eu vou ter sempre. Eu não hago o que quero, se não é mal que eu não quero, dijo Pablo, não? Isso é a esclavitud do pecado e da carne. Agora, eu vou cair nisso, já que sou livre de tudo isso? Não, não vou cair nisso, porque à la vez ele já diz que Deus me ha liberado desse miserável de mim, que todavia estou nesse processo, pero Deus me ha liberado, e eu sabendo dessa informação, tenho que viver em acorde a essa informação que tenho, que recebi, de que Deus me ha hecho livre do pecado. Então, se o pecado não tem poder em minha vida, potestade, não? Então, se queda mais fácil. Pero por que joga o que quer de tão difícil? Não? Ele contesta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ela pergunta que ele acha. Pero ele contesta: Jesus Cristo. E ele diz, no capítulo 8, que João havia dito, não? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pero os que não andam conforme a carne. Vou pôr acá de outro color, não conforme a carne, pongo de um contraste aí. Ó. Não os que andam conforme a carne, sino conforme o Espírito. Porque a lei dele, Espírito de vida em Cristo Jesus, me ha livrado da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu vivo com esta segurança, pero eu vivo assim nessa autoanálise, porque como prediquei ayer, martes, vem ele vivo de martes, se vai no viste, já o pastor viu que havia pouca reprodução, não? Não sei a hora lá tarde, a hora lá manhã lá tarde, hoje lá manhã creio que não vi não, lá tarde, não vi lá manhã na manhã, né? Depois do almoço, sortar a hora eu não vi, de la noite, não? Então vocês, pero havia pouca reprodução, então vocês, nós outros temos pecado. Nós outros nascemos em pecado, pero fomos livres de pecado. Então, se não andemos segundo leis, se andemos segundo a lei da graça, leis do Antigo Testamento, leis mal interpretadas da Bíblia, leis de confissões positivas, leis de ascetismos e legalismos, se não andemos conforme a lei do Senhor Jesus, que nos ha ensinado, que é a lei do amor, do perdão, da reconciliação, da ajuda, da bendição, de disponibilizar-me e meu coração disponibilizar, por exemplo, ofrendar. Pastor, está pedindo plata para seja a palavra que está no final. Não estou pedindo plata. Ofrendar do tempo. Quantas pessoas não ofrendam um tempito de congregar? Nossa igreja é 1 hora de reunião. Dois em vivo, às vezes, dá 54 minutos. Acá um em vivo, não sei hoje quanto vai dar. Pero os em vivos, às vezes, dá 54 minutos. Nem 1 hora. Não pode estar aí 1 horita. Não, sentar isso dia. Quando está vendo na película, está vendo na série, está vendo na novela. Não, quanto tempo vai que é daí? Então, a lei é santa, pero não salva nada de cumprir leis. Temos que cumprir leis, a lei do amor, a única e verdadeira que é a lei do amor, não? O pecado vem nos separar de Deus e temos que lutar contra esse pecado. Por isso devemos buscar a santidade, que é o que João falava na prédica de ayer, não? E pôr nossa esperança em Cristo. Por quê? É Cristo que nos libera de tudo isso. Não há condenação para nós outros que estamos em Cristo Jesus. Então, o que devemos é reconhecer essa luta interna e nos acharmos humildes, dependentes de Deus. Não? Que eu dizia, reconhecendo isso, nós outros não vamos quedar soberbos a ponto de sermos legalistas. Não? E não devemos nos desesperar, pero estar apoiados na vitória de Cristo. Se Cristo já venceu por nós outros, Ele está nos bendizendo e nos ajudando. Vamos a orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, nos ajuda a dar entendimento, sabedoria venida de Ti, Senhor, para pôr por prática essas palavras e que Tu nome seja sempre glorificado
em nossas vidas. Só te damos glória e graça, Senhor, porque sabemos que Tu sempre nos ouves, Tu estás com nós outros, presente em nossas vidas, Senhor. Tu eres esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, misericordioso, que está com nós outros dia e noite e dia, nunca nos deixa solo, nos bendize e nos ama, nos ajuda a caminhar cada dia mais e a seguirmos sendo Tua vontade, Senhor, ajudando nessa caminhada, Padre maravilhoso e querido, para que nós outros podamos predicar Teu Evangelho, para que nós outros podamos experimentar viver uma vida boa, uma vida plena em Ti, uma vida assim, sem culpa dele pecado, e também uma vida assim que dá pecando tanto, porque pecado nós outros sempre pecamos, Senhor. Por isso carecemos de Tua graça e Tua misericórdia, porque somos miseráveis pecadores. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais, queremos nos reconciliar contigo e Te dar glória, graças e honor. Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Besitos, hermanos. Querem ir com as considerações finais. Tchau, tchau. Hermanitos. Bueno, vamos saludar. Besitos, hermanos. Graças a los que quedaram hasta o final. E, bueno, nos vemos amanhã para mais um vídeo nesse canal. Bueno, pongamos a palavra de Deus em prática, tudo que foi dito na prédica. É para reflexionar, não? Para reflexionar e pôr em prática. Justamente. Domingo eu predicava acerca de lo mismo. e sempre vou falar acerca de lo mismo, não? Porque Jesus falava de lo mismo. Claro, sábado presencialmente nesse lugar, pusemos aí diferente, não? Outra posição pusemos hoje. Sábado às 19 horas nesse lugar e domingo às 10 da manhã. Nós esperamos a todos, que Deus bendiga muito. Besitos. Tchau, tchau. Denle like y suscríbanse. Muito bem. Ajuda esse canal aí a crescer, mano. Dale. Dale, beijinho. Tchau, tchau. Chau, chau.